tudo bem com você? Eu quero te convidar. Vamos rezar? Mas mais do que colocar diante de Deus aquilo que está em nosso coração, vamos colocar no nosso coração aquilo que vem de Deus? Ouvir a palavra é trazer para nós este alimento do céu, a palavra de Jesus que nos ensina, que nos renova, que nos fortalece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nessa sexta-feira nós nos colocamos na Tua presença, porque queremos acolher o dom do Teu amor por nós. Enche-nos, Senhor, da Tua graça e faz dos nossos ouvidos agora a porta pela qual o Senhor vai nos fecundar com as graças do céu. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você está acompanhando todos os dias a homilia diária, você viu que essa semana nós fizemos um caminho espiritual, no qual ontem nós concluímos que nós devemos ir até Jesus e reconhecer Jesus por quem Ele é. Ele é Deus, o Filho que o Pai enviou para nos trazer a vida eterna, para realizar a sua obra de salvação. Mas isso parece contradizer o evangelho que nós ouvimos hoje, porque o povo, nos primeiros versículos, isso fica muito claro, vai até Jesus, não porque reconheceu que ele é Deus, mas porque viu os sinais que ele realizou. E aqui vale lembrar que no evangelho de João, toda vez que nós falamos dos sinais de Jesus, nós estamos falando dos seus milagres. Ou seja, aquele povo foi até Jesus porque viu os milagres que ele realizou, sobretudo em relação aos doentes. Então, quando eles vão atrás de Jesus, não é porque eles reconheceram Jesus, mas é porque eles sabem das próprias necessidades. Então, é a sua dor, é o seu sofrimento, é a sua necessidade que leva eles até Jesus. Então, Jesus, que nos fala da importância de reconhecer ele como o Filho enviado, está diante de um povo que reconhece as próprias necessidades, mas que ainda não reconhece quem ele é. E o que ele faz? Ele dispensa aquele povo? Ele passa um sermão? Ele acolhe e ensina o povo. E é bonito quando a gente percebe que, diante dessa multidão, o Evangelho vai dizer que Jesus se sentou. É sempre uma postura de quem ensina. É o mestre falando com os seus, transmitindo uma palavra.
palavra de salvação. Mas Jesus não se limita a dar esta palavra de vida. Não. Ele faz mais. Ele alimenta aquele povo, porque Jesus percebe, aquele povo está faminto. E para isso, ele dá o pão do céu. Ainda não é a Eucaristia, que verdadeiramente é o pão descido do céu. Porque na Eucaristia, Jesus, que é o pão da vida, como nós vamos meditar e aprofundar nos próximos dias, ele se dá como alimento. No altar, Jesus se faz alimento. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Mas este milagre da multiplicação dos pães, ele aponta para a Eucaristia. Tanto que as palavras que narram o que Jesus fez são as palavras que a gente usa em toda a missa. Tomou o pão, deu graças e distribuiu àquela multidão. É uma prefiguração da Eucaristia. E o milagre da multiplicação dos pães é o milagre mais importante que Jesus realizou. Como que eu sei disso? Porque é o único milagre que está presente nos 4 evangelhos. Existe milagre que está num evangelho, que não está narrado no outro. Existe um que está em 2, mas o único que está nos 4 é a multiplicação dos pães. Por quê? Porque aponta justamente para esta realidade da Eucaristia, no qual nós nos alimentamos verdadeiramente do Filho que veio do céu para nos fazer renascer. A Eucaristia é este alimento da vida espiritual. A Eucaristia é verdadeiramente o que mata a nossa fome. Por quê? Porque é Jesus. É Jesus quem sacia as nossas necessidades. E só Ele pode nos saciar plenamente. Mas aqui nesse milagre, assim como na Santa Missa, existe uma característica fundamental, que é a disponibilidade do ser humano. Para Jesus multiplicar os pães, foi necessário que aquele menino apresentasse a Jesus a sua oferta. Senhor, isso é o que eu tenho. 5 pães, 2 peixes. É pouco? É pouco. É muita gente, mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Aquele que ofertou o pão, nem contado foi, mas ele ofertou. Então a gente se pergunta agora, quem matou a fome daquele povo? Foi o menino? Óbvio que não. 5 pães não daria para nada. Quem alimentou aquele povo? Foram os discípulos que distribuíram? Claro que não. Filipe pensou que precisava de dinheiro para comprar. Quem matou a fome daquele povo foi Jesus, com o milagre do seu amor. Por isso, então, nós precisamos entender que para um milagre acontecer, é preciso a disponibilidade do homem. Deus multiplica aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Então, a primeira lição que decorre deste evangelho tão profundo é a gente parar, olhar para a nossa vida e perguntar: qual é a minha fome? Qual é a minha necessidade? Mas mais do que reconhecer a minha necessidade, porque aquele povo reconheceu a sua necessidade, é preciso que nós reconheçamos que Jesus, que é Deus, sacia toda a nossa fome, sacia toda a nossa necessidade. Mas para isso nós precisamos ter um coração como o daquele menino, que reconhece que Jesus pode e por isso é capaz de entregar o pouco que tem. Eu preciso, mas o pouco que eu tenho eu coloco nas mãos de Deus. Eu sou necessitado, mas o que eu sou eu entrego nas mãos de Deus. Aí então, ofertando para Ele o que eu tenho, o milagre acontece. É por isso que em toda Santa Missa, o padre oferece o pão e o vinho, que são fruto da oferta da comunidade. Se tem pão, é porque tem dizimista que permite, com a sua oferta, às vezes pequena, que Jesus realiza o milagre. São as pequenas ofertas que permitem que Jesus realize o milagre. Não é porque ele precisa, mas é porque ele quer contar com a disponibilidade humana. O coração que se abre para ofertar, na verdade, está abrindo para que Deus
multiplique. E quando nós pensamos esta dimensão da Eucaristia, que é o encontro da disposição e oferta do homem com toda a graça e o poder de Deus, nós vamos para a segunda realidade que este Evangelho nos ensina. Nós precisamos ter coragem de colocar nas mãos de Deus o pouco que a gente tem, para que Ele sacie não somente a nossa fome, mas a fome de um mundo que perece. A fome nos dois sentidos. A fome de Deus, porque a nossa maior necessidade é Deus. O que você precisa, acima de tudo, é de Jesus. Mas nós também temos as nossas necessidades secundárias. Mas não somos só nós. Há muita gente precisando. E para que você entenda, eu quero partilhar com você o milagre que a gente experimenta todo mês na nossa comunidade. Você sabe que nós temos a Missão Cirineu, que é aquele grupo de pessoas que, junto com toda a comunidade, faz a distribuição de cestas. E você conhece bem a realidade da nossa paróquia. Nós não temos condições de manter centenas de pessoas, dezenas de famílias, mas nós mensalmente vemos este milagre acontecer. Nós estamos fazendo a nossa oferta. Você traz 1 quilo de alimento, outro traz 1 quilo de alimento, e desta pequena oferta de cada um, Deus multiplica. Multiplica a tal ponto de matar a fome de todas as famílias que Ele nos confiou, alegrando as crianças e cuidando dos idosos, e também multiplicando na vida de quem deu. Porque quem oferece, recebe também o fruto da graça multiplicada. Por isso, este Evangelho é este convite a não termos medo de colocar nas mãos de Deus o nosso nada, o nosso pouco, como a gente canta. É tudo que tenho, recebe o meu nada. Então a gente oferta o nosso nada e Deus vem com sua graça e o milagre acontece. Eu tenho certeza que Deus quer saciar a nossa fome de céu. Rezemos nesse dia para que tão logo possamos voltar para a Santa Missa e matar a nossa fome, essa necessidade que nós temos de Jesus. Não tenhamos medo de colocar nas mãos de Deus a nossa vida e o resto Ele mesmo fará. Que Deus te abençoe e te fortaleça na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.